Neste trabalho estarei falando sobre o comportamento mecânico e processamento do homopolímero de polióxido de metileno, conhecido por suas excelentes propriedades físicas e mecânicas. Para isso foram estudadas a sua estrutura molecular, estrutura química e o seu processamento. O polióxido de metileno, popularmente conhecido como poliacetal, é um termoplástico de engenharia utilizado em peças de precisão que requerem alta rigidez, baixo atrito e excelente estabilidade dimensional. Ele pode ser fabricado como homopolímero ou copolímero e é amplamente utilizado em eletrônicos, aplicações automotivas e elétricas e também em muitos campos industriais. O homopolímero poliacetal apresenta excelentes propriedades físicas e mecânicas. No que diz respeito ao copolímero poliacetal, a resistência e rigidez são ligeiramente menores devido ao seu menor grau de cristalinidade. Por apresentar melhores propriedades mecânicas, nesse trabalho foi dado destaque ao homopolímero de poliacetal. O poliacetal é um polímero semicristalino linear com uma cristalinidade que varia de 70% a 80%. Na figura 3, nós temos a representação da estrutura de um polímero semicristalino que apresenta uma fração amorfa que contém macromoléculas sem ordenamento e uma fração cristalina, onde as macromoléculas se organizam e possuem regularidade a longas distâncias atômicas, exibindo um empacotamento regular e ordenado. E na figura 4, nós temos a microestrutura do poliacetal. A fase cristalina consiste basicamente de lamelas que correspondem às regiões cristalinas e se distribuem de forma radial. Geralmente, os artefatos baseados em poliacetal são produzidos pela moldagem por injeção. Uma máquina injetora é composta basicamente por um funil de alimentação, um cilindro de plastificação, uma rosca, que é alojada dentro do cilindro, e um molde. Resumidamente, a matéria-prima é introduzida em um cilindro aquecido de uma máquina injetora, misturada e forçada em uma cavidade do molde. Após isso, o material esfria e endurece, adquirindo o formato da cavidade. A moldagem por injeção típica do poliacetal tem temperatura de fusão entre 205 e 220 graus Celsius, temperatura do molde entre 180 e 215 graus Celsius, pressão de injeção entre 60 e 110 megapascais, contrapressão inferior a 1 megapascal, velocidade da rosca entre 0,15 e 0,3 metros por segundo e secagem a 80 graus Celsius por aproximadamente 2 a 4 horas. A análise do comportamento mecânico do homopolímero poliacetal foi feita diante de diferentes massas molares. Para um melhor entendimento, os nomes das marcas registradas para os diferentes homopolímeros poliacetal são listados em ordem decrescente de massa molar na tabela 1. Os resultados do ensaio de tração do poliacetal para diferentes homopolímeros de massas molares distintas mostraram que, na temperatura mais baixa de menos 30 graus Celsius, a resistência à tração atingiu quase 100 megapascal. Ao comparar as curvas de tensão-deformação, os valores de módulo de elasticidade, resistência à tração e a tensão de ruptura nos diferentes materiais possuem influência da massa molar e da temperatura. Os materiais com elevada massa molar possuem maior resistência mecânica, enquanto que os materiais com menores massas molares possuem menor resistência mecânica. À medida que a temperatura aumenta, as cadeias adquirem mobilidade, a sua resistência mecânica diminui e a tensão necessária para deformar os materiais diminui, reduzindo assim a tensão de ruptura. A figura 7 mostra a visão geral da comparação da curva de tensão e deformação para diferentes materiais de poliacetal em diferentes temperaturas no ensaio de compressão uniaxial. Em temperaturas mais baixas, como menos 30 graus Celsius, os materiais tiveram um comportamento rígido sob tensões aplicadas, com valores elevados de módulo de compressão, e uma diminuição no módulo pode ser observada com o aumento da temperatura. No ensaio de fluência, uma tensão constante foi aplicada por aproximadamente 3 horas e, após isso, a tensão foi removida. Os materiais apresentaram um comportamento bastante semelhante em relação aos valores do módulo de fluência. Com uma análise mais aprofundada dos resultados, percebe-se que quando a temperatura aumenta, o valor do módulo de fluência diminui e a deformação longitudinal aumenta em cerca de 5%.
As propriedades físicas e mecânicas do poliacetal têm origem no seu arranjo molecular e estrutural. Sendo um polímero termoplástico semicristalino com elevada cristalinidade, ele possui elevada rigidez, elevada resistência à tração e baixa fricção superficial. Dessa forma, o poliacetal pode substituir alguns metais e não metais em muitas áreas, como, por exemplo, em aplicações elétricas e eletrônicas, aplicações automotivas e aplicações de máquinas de precisão.